pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse provavelmente é o último vídeo sobre anime do ano e a gente vai falar sobre o episódio 12 de Dakaichi. Eu sei que eu tô um pouco atrasado, esse vídeo era pra ter saído na sexta-feira, porém, Natal, aniversário do Guilherme, meu aniversário e agora os preparativos pro Réveillon, tá tudo muito corrido. Eu achei que esses dias em casa, que eu tô ficando, não tô indo pra empresa, iam me dar algum tempo para fazer as coisas com calma, mas ficou tudo mais corrido, então eu acabei atrasando muita coisa e infelizmente o vídeo de Dakaichi também. E já saiu o episódio 13, o anime já acabou, só que eu vou trazer o vídeo sobre o episódio 13 só na sexta-feira que vem, já em 2019, e daí com esse vídeo a gente vai encerrar a série onde a gente analisa os episódios da Dakaichi, mas eu ainda pretendo trazer alguns outros vídeos sobre Dakaichi também pra vocês. O episódio começa com o Takato observando a chuva e ele tá pensando no Azumaya, no Junta, e quando ele fala sobre o fato da chuva não ter parado de cair nos últimos dias, é uma referência direta à forma como ele tem se sentido, porque depois de tudo que ele soube sobre o relacionamento do Azumaya Junta com a Yuri, ele tem ficado muito triste e a chuva representa muito disso nele. Ele então conversa com o Sasaki sobre um comercial, um contrato que ele renovou, e o Sasaki-san, o produtor, o agente dele, convida o Takato para ir jantar na casa dele. Lá vemos o Takato tendo uma excelente relação com a Nana, a filha de Sasaki, da esposa dele. E é uma menina muito fofa, muito bonitinha, que deixa o Takato completamente desarmado. Só que ela parece gostar muito dele, assim como ele gosta muito dela. Quando o Takato vê o Sasaki, a esposa, tendo uma relação mais íntima, quando os dois estão em um momento mais íntimo, ele logo lembra de momentos parecidos que ele viveu com o Junta, e isso deixa ele bastante triste. A Nana, a filhinha de Sasaki, então ela percebe que ele não tá bem e ela diz que ele parece muito solitário ultimamente. Aquilo toca o Takato de uma forma muito profunda. Enquanto o Sasaki leva a Nana, a filha deles, pro quarto para dormir, o Takato conversa com a esposa dele e ele pergunta sobre como é usar aliança, que era uma idol. Ela deixou todo o ramo de entretenimento quando se casou com o Sasaki. E ele quer saber como é usar uma aliança, porque ele nunca vê o Sasaki com ela no trabalho. A Hichan, a esposa do Sasaki, explica que ele tem medo de perdê-la, e ela diz que a sensação quando ela colocou a aliança pela primeira vez é uma sensação de determinação. Isso deixa o Takato muito pensativo, então ela explica que ela diz que assim que ela colocou a aliança, ela tinha um sentimento de estar determinada a ser feliz usando ela. O Takato fala sobre a sua relação com o Junta, com o Sasaki. Ele sabe que o Sasaki sempre percebeu isso tudo e ele desabafa, falando que em 20 anos de carreira ele nunca se sentiu atraído por ninguém como ele se sentia pelo Junta. E que isso podia ser apenas o ego dele falando, mas que ele sugeriu o término porque em todo momento ele quis apenas proteger o talento do Junta, ele não queria que aquilo se perdesse. O Sasaki então, depois de um momento quieto, ele fala pro Takato que nunca existe apenas uma escolha, que o Takato tinha que aprender a ser um pouco mais sincero e ganancioso com ele mesmo. Que estar com o Junta aparentemente deixou ele até mais bonito, as expressões dele, a aura dele esteve sempre melhor. E o Sasaki diz que não importa o caminho que eles escolherem, o Sasaki sempre vai escolher o trabalho que mais combinar com o Takato. Aquelas palavras parecem aliviar muito o Takato, ter essa conversa com um amigo tão próximo dele, com uma pessoa que vive tanto tempo com ele. E são palavras que o Takato realmente precisava escutar. Ele tá preso nessa ideia de proteger o Junta, de proteger o talento do Junta, e ele não tá pensando em realmente como ele se sente. Ele inclusive diz ao Sasaki que quando ele sugeriu o término, ele estava preparado para terminar com o Junta, mas ele não percebeu que ele nunca esteve preparado para ficar longe do Junta. O Takato no prédio acaba esbarrando logo com a Kurokawa Yuri e o Azumaya Junta em um elevador. A Yuri o cumprimenta e sai do elevador e o
Junta acaba ficando porque eles estão indo pro mesmo andar. O Takato entra e se sente extremamente desconfortável com aquele clima. E ele começa a pensar, a ver o quão próximo, mas o quão distante o Junta tá dele nesse momento. Ele começa a observar o corpo do Junta, as mãos dele, e pensar que ele pode estar usando aquelas mãos em outra pessoa. Ele começa a pensar se o Junta já fez amor com a Kurokawa Yui, e isso vai deixando ele cada vez mais desconfortável, cada vez mais sensível, cada vez com mais vontade de tocar o Junta. O Junta então fala pra ele que não vai fazer nada, do nada assim, ele diz que ele não vai fazer nada. Quando o Junta olha pra ele, o Takato tá com expressões tímidas, porém aquelas expressões que ele sempre usa quando queria que o Junta tocasse ele. O Junta se aproxima e fica indignado e diz pra ele que não é justo ele fazer essas expressões, dele fazer essa cara depois de dar um fora em alguém. O Junta então vê nas mãos dele o pingente que ele deu pra ele no Havaí, aquele pingente horrível, asqueroso, que ele deu pra ele no Havaí. Aquilo deixa ele bastante surpreso, só que o elevador chega ao destino e o Junta sai dali. O Takato então fica em um estado de choque com aquela situação, porque ele esteve muito perto do Junta de novo depois de tanto tempo, e ele se sente um idiota porque tudo que ele queria naquele momento era que o Junta abraçasse ele. Então a gente vai ver o Junta saindo de lá e comendo igual um louco aquelas balas, que é uma coisa que a gente já viu que ele sempre fez quando ele ficava nessa situação de não poder chegar perto do Takato. Com o fim das gravações que a Yuri e o Junta faziam juntos, o Junta conta com a ajuda do Narumiya para soltar informações sobre aquela notícia que saiu sobre o relacionamento dele com a Yuri. Ele libera algumas fotos de todo o grupo dessa novela no mesmo lugar, que mostram que os dois não estavam lá sozinhos, numa viagem só os dois. Tinha todo o pessoal do elenco lá, então mostra que aquilo não parecia ser uma situação romântica. E acaba que toda essa história da Tobun, da revista, acaba se desmentindo. E aquilo é declaradamente uma ação planejada desde o começo pelo Junta, porque a gente vai ver ele preparado para isso, ele está completamente preparado para tudo isso que está acontecendo. Inclusive isso acaba fazendo com que as pessoas não saibam se é verdade ou não aquelas fotos do Takato, as fotos românticas que envolviam o Takato, porque existiam os boatos de que o outro homem era o Junta. Só que no meio de toda essa confusão, essas informações acabaram se perdendo e as duas notícias acabam se disseminando por conta própria. No carro, o Sasaki-san e o Takato recebem essa notícia, vem algumas outras revistas e jornais sobre toda essa notícia se revelando, sobre essa notícia falsa, e eles falam como o Junta foi inteligente, porque uma notícia falsa pode acabar com toda a credibilidade de uma revista, como vai acabar acontecendo com a Tobun. Então eles lembram que hoje era o dia da coletiva de imprensa que a Yuri e o Junta iriam fazer por causa do fim das gravações da novela. Durante a coletiva de imprensa, a Yuri e o Junta mentem descaradamente que eles não estavam tentando enganar ninguém com aquela falsa notícia. E ainda o Junta aproveita o momento para confirmar que ele era o homem que estava com o Takato naquela foto que saiu dele na Tobun. Isso deixa todas as pessoas surpresas, inclusive o Takato, a entrevistadora. Aparentemente a única pessoa que não fica surpresa é a Yuri. O Junta então explica que naquele momento o Takato tinha tropeçado e ele acabou segurando, ajudando ele. E ele fala que o Takato é uma pessoa muito desastrada e é comum ver isso nos sets de filmagens. E a Yuri confirma isso, ela diz que já trabalhou com o Takato e que isso era muito comum, e essa notícia começa a se espalhar. Outras pessoas que já trabalharam com o Takato e que têm relatos dele sendo desastrado durante as filmagens começam a espalhar notícias em redes sociais, e o Sasaki-san está observando junto ao Takato que a princípio ele não gosta daquilo, mas o Sasaki explica pra ele que aquilo é muito bom, porque o nome do Takato começa a aparecer, a ficar visível, aparece tipo nos Trend Topics, e tipo, aquilo serve para deixar o Takato muito mais popular, e também para essa notícia falsa, todos aqueles problemas se disseminarem e se perderem. Então ainda o Junta aproveita a entrevista para falar que ele e o Takato têm planos de morarem juntos
dali pra frente. Isso deixa o Takato em estado de choque, ele não estava preparado para aquilo. E o Junta fala que ele aprendeu muito com o Takato, que ele quer continuar aprendendo ainda mais, e que o fato deles morarem juntos tem esse objetivo de que é para ele poder aprender ainda mais com o Takato, eles poderem trocar toda essa experiência profissional. O Takato então pede pro Sasaki levar ele a algum lugar. A gente vai ver então o editor da Tobun e o Hasegawa, o fotógrafo, observando toda essa jogada do Junta, e eles falam como eles foram pegos com aquilo, mas os dois decidem então seguir um caminho diferente. Eles sabem que a Tobun acaba perdendo toda a sua credibilidade, e o Hasegawa vai seguir um caminho diferente, ele também. E o Hasegawa, inclusive, ele fala que um dia ele ainda quer ter a oportunidade de tirar uma foto do Takato e do Junta juntos, mas agora a forma como ele fala sobre isso é completamente diferente. Ele realmente quer tirar uma boa foto dos dois juntos. A gente vai ver o Junta no set de filmagem com a Kurokawa e Yuri, e ele tá devolvendo o anel que ela tinha dado. Ele se desculpa por ela ter se metido em toda essa confusão, só que ela diz que não tem problema, porque ela faria qualquer coisa para chamar a atenção, para divulgar o nome dela como uma atriz. Então o Junta agradece por ter atuado com ela e diz que foi muito bom atuar com ela, e nesse momento ela diz para ele tomar cuidado, que senão o namorado dele que tá ali atrás vai acabar ficando com ciúmes. Então a gente vai ver o Saijo Takato ali observando a conversa dos dois. A Kurokawa Yuri começa a rir da situação e parece que para provocar o Takato, ela diz pro Junta que se um dia ele quiser realmente usar o anel de compromisso dela, é só ele aparecer. E nesse momento o Takato diz pra ela que isso não vai acontecer. Ele pega então um anel e coloca na mão esquerda do Junta. Isso deixa o Junta completamente surpreso na hora. O Takato diz que ele vai fazer um trato com todos os dedos, com a mão toda e com o corpo todo do Junta. E aí Yuri diz que ele é ganancioso. Nesse momento, ele diz pra ela que ele não tá sendo ganancioso, mas que ele tá determinado. Então ele pega o Junta pela mão e sai dali enquanto a Yuri fica rindo da situação. Na casa do Azumaya, os dois começam uma discussão e eles desabafam um para o outro. O Takato fala tudo o que ele quis fazer e o Junta diz pra ele que em momento nenhum ele pediu para ser protegido e que em momento nenhum ele estar bem, sendo que para isso o Takato acabasse se machucando, ele estaria contente nunca. Isso foi o bastante para ele. Quando o Takato fala que nunca quis deixar o talento dele se perder, ele fala que isso não adianta, que o talento dele não está acima de tudo que ele sente pro Takato, e que por mais que o Takato pense assim, que queira proteger o talento dele, o Takato é tudo para ele. Isso deixa o Takato completamente desarmado nesse momento. Ele então ele começa a chorar e fala pro Junta como ele realmente se sente. Ele diz que ele em momento nenhum, ele nunca quis terminar com o Junta e que todo momento ele sentiu um ódio pelo Junta estar longe dele, era aquilo que ele odiava. Que em momento nenhum ele quis terminar, que ele só queria ter o Junta perto dele. Então ele pede pro Junta viver com ele para sempre. E o Junta garante que, como ele já tinha dito pro Takato, uma coisa não mudou. Ele sempre vai viver, lutar e estar perto do Takato para sempre. Gente, essa cena é incrível. A forma como os dois desabafam e finalmente, depois de um bom tempo separados, sem se falarem, como os dois conseguem finalmente contar como se sentiam um pro outro. E muitas das coisas que eles falam agora, eles não falaram esse tempo todo. Eles precisaram passar por toda essa situação para conseguir expor esses sentimentos dessa forma. O Junta então fala pro Takato que a Kurokawa apenas ajudou ele com toda essa situação e que eles não tiveram nenhum tipo de interação romântica, porque isso era uma coisa que estava matando o Takato. Imaginar que ele tivesse transado com a Kurokawa e Yuri. Então isso dá um alívio no Takato e o Junta diz pra ele que a única pessoa com quem ele quer fazer amor é o Takato. Então a gente vai acompanhar os pensamentos do Junta, lembrando daquelas flores lá no Havaí, quando eles pegaram duas flores e ele pensa, será que essas flores ainda estão juntas? Ou se, como a lenda que eles haviam ouvido sobre dois
amantes que acabaram se separando, se uma das flores foi levada pelo mar e a outra ficou, mas o Junta, no fundo do coração dele, ele tem certeza que as flores ainda estão juntas na praia. Então o Takato pede pro Junta ficar mais perto dele, só que o Junta então diz que eles vão terminar isso na cama e leva ele pra cama onde os dois vão fazer amor. Quando os dois acordam, o Junta observa que eles estão usando os anéis iguais e fica extremamente feliz com aquilo. Os dois começam então a conversar sobre os anéis e no momento em que o Junta pergunta pro Takato como ele sabia o número do dedo do Junta, o Takato desconversa, super desconfortável, mas nos pensamentos dele ele diz que ele nunca erraria o número das mãos que tocam ele sempre. O Junta então, animado, ele pede o anel do Takato e ele sai pra um lugar que eu nem sabia que existia naquele apartamento, mas tudo bem, é um anime, essa parte é muito divertida. A gente escuta uma barulheira e ele volta com o anel gravado. Ele gravou no anel do Takato as palavras "mi tesouro". O Takato pergunta pra ele o que aquilo significa e o Junta diz que o significado é um segredo. O Takato também fala pro Junta sobre o fato de como ele é um anjo muito misterioso, ele é uma pessoa, um homem muito misterioso, que ele conseguiu enganar toda a revista Tobum e que aquilo é muito assustador. O Junta então, com um olhar determinado, diz pro Takato que ele não queria perdoar aquela revista por tirar fotos escondidas dele e que ele é a única pessoa que pode tirar fotos escondidas do Takato. Isso deixa o Takato super desconfortável e surpreso por ele falar assumidamente dessa forma tão declaradamente um stalker do Takato. Isso é mais um daqueles momentos e interações super divertidas que a gente tem dos dois, que ajudam a toda a tensão de um episódio pesado se dissolver e a gente voltar para os momentos felizes entre Takato e Junta. A gente vai ver então Hasegawa Jiro, o fotógrafo, recebendo em casa um pacote de arquivos que mostram fotos dele com uma mulher na rua, e aquilo deixa ele bastante apreensivo, porque ele vê que então alguém fez com ele e mostrou que tem arquivos dele pra assustar ele. E a gente sabe que foi o Junta que fez isso e que aquilo é pra garantir a segurança do relacionamento dele e do Takato. Então a gente volta a ver os dois e o Takato ele tá falando como ele acha que de todas essas pessoas envolvidas nessa confusão, o Junta é o mais assustador de todos. Então a gente observa um quadro muito bonito dos dois olhando a janela, prestes a se beijar, e eles recebem uma ligação do Usaka Kazuomi. Então os dois encontram em um bar com o Usaka Kazuomi, que diz que o papel do substituto do Takato ainda não foi preenchido e que ele vai dar uma nova chance pro Takato. Que ele meio que parabeniza os dois por toda essa confusão ter se dissipado, por eles terem conseguido superar isso. E ele diz que o nome deles ainda vai ficar marcado, então eles precisam ser atores excelentes, eles precisam eles precisam trabalhar nessa produção e fazer um trabalho excelente, digno, para garantir que cale a boca de toda a sociedade que possa vir a falar com eles. E os dois se olham com um olhar cheio de determinação. Quando o Usaka Kazuomi sai do bar, então ele esbarra com outro homem muito estranho. Esse homem me lembrou na hora o Yuri do Yaritimbichi Club, e a gente não sabe muito ainda dele, a gente vai ver só no episódio 13 um pouco mais sobre isso. Então a gente volta a ver o Takato e o Junta no bar, bebendo juntos, e os dois estão muito determinados nessa nova peça que eles vão trabalhar juntos, nessa nova obra que eles vão trabalhar juntos. E os dois estão determinados um a vencer o outro, e isso só vai fazer com que o trabalho dos dois seja ainda melhor. Esse foi um episódio excelente para acalentar os nossos corações um pouco, porque a gente ainda estava cheio de todo aquele problema que a gente teve ao longo dos outros episódios, porque dava tudo errado para os dois. E isso veio para nos acalmar e garantir um final feliz para esse anime, porque a gente tá precisando disso. Então eu tenho grandes expectativas pro episódio 13. Eu tô muito triste por esse anime tá acabando, porque Banana Fish já acabou e agora Dakaichi tá acabando também. São os dois animes que fizeram o canal crescer muito nesse ano, e são dois animes que me preencheram de uma forma incrível. Eu espero realmente que no próximo ano eu encontre animes tão bons e que me entreguem a mesma coisa. Eu tô realmente muito esperançoso quanto a isso, e Dakaichi vai ficar no meu coração pra sempre. Eu não quero fazer essa despedida ainda, porque ainda vou fazer o último episódio, mas é muito triste saber que hoje eu vou assistir o último episódio desse anime, bem triste mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo.
Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio 12. E pode ficar tranquilo que eu não vou deixar atrasar o episódio 13 muito. Ele deve sair sexta ou sábado dessa semana agora. Por favor, deixe o seu like, porque me ajuda bastante a crescer, me ajuda o canal bastante a crescer aqui no YouTube. Se inscreve no canal se é novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.